Vivemos em um mundo onde todas ou quase todas as pessoas são alfabetizadas audiovisualmente. Em tempos modernos como os que vivemos hoje, sons, imagens e músicas elas nos são cada vez mais presentes, fazem parte da nossa rotina e das formas de comunicação que utilizamos. A linguagem audiovisual, suas combinações e organização de som e imagem estimulam nossos sentidos da visão e da audição. Ela pode ser considerada uma arte ou um meio de comunicação, e é um pouco difícil encontrar a data exata de surgimento dessa linguagem diante da sua essência, que é a convergência e a combinação de outros tipos de linguagem, como o teatro e a dança, por exemplo, e a música. No entanto, a linguagem audiovisual é tão antiga que há quem diga que ela tenha surgido a partir da criação do cinema, um dos primeiros dispositivos audiovisuais próximo ao ano de 1895. Com o passar dos anos, a linguagem audiovisual foi se desenvolvendo conforme seus criadores foram aperfeiçoando suas técnicas, conceitos e tecnologias, agregando desta forma novos conhecimentos e inúmeras outras artes. Hoje em dia, pode-se dizer que audiovisual é qualquer produto baseado na conjunção de imagem e som, desde TV, filmes, cinema, documentário, animações e desenhos, sites na web, programações de rádio e outras infinitas possibilidades de produzir esta linguagem. A palavra cinema vem do grego kinema, que significa movimento. Cinema é a arte de produzir imagens em movimento. Desde a pré-história, o homem se preocupou em registrar o movimento nas suas pinturas nas paredes das cavernas. No Antigo Egito, as gravuras esculpidas nas colunas dos templos davam a sensação de movimento a quem passasse por elas. A coluna trajana, em Roma, é o mais antigo registro que se tem de história em quadrinho, que conta a trajetória do imperador Trajano e as suas conquistas. Na Idade Média, o tapete da rainha Matilde, bordado à mão, em seus 69 metros de comprimento, é rico em detalhes e em movimento. A arte de projeção de sombras data de 5.000 anos antes de Cristo. É de origem oriental, que evoluiu de uma simples apresentação doméstica para uma sofisticada apresentação pública, e era conhecida por 3 gêneros: projeção de sombras, sombra de mãos, teatro de sombras. Essa arte foi levada para a Europa, provavelmente pelos comerciantes árabes. Na Bélgica, Félicien Treves foi o primeiro a pousar para os irmãos Lumière, antes mesmo do cinematógrafo, pois sua arte com as mãos era maravilhosa. Em vários países, diversos homens tentavam criar aparelhos que projetassem imagens fixas ou em movimento. Os mais importantes foram o praxinoscópio, em 1877, de Émile Reynaud, que projetava em uma tela fotografias. O cinematoscópio, em 1891, William Dickson, que era um aparelho de exibição individual. A câmara cinematográfica foi inventada simultaneamente pelo francês Etienne Marey e o inglês William Graham, em 1888. A câmara cinematográfica foi inventada simultaneamente pelo francês Etienne Marey e o inglês William Graham, em 1888. A grande invenção que ajudou a desenvolver o cinema foi a fotografia. Em 1839, Louis Daguerre mostrou um movimento, reproduzido por várias câmeras que tiravam fotografias muito rápidas. Mas foi com o cinematógrafo, que era ao mesmo tempo filmadora, projetora e copiadora, que os irmãos Auguste e Louis apresentaram o cinema ao mundo. Foi no dia 28 de dezembro de 1895, com a projeção de um filme que mostrava a chegada de um trem na estação, que dava a impressão de que ia em direção ao público.
A projeção foi de mais ou menos 50 segundos. Georges Méliès foi um ilusionista francês e é considerado o grande criador das formas cinematográficas. Foi considerado o pai dos efeitos especiais. Seu primeiro filme foi Viagem à Lua, em 1902. A palavra fotografia vem do grego foto, luz, grafia, desenho. A primeira descrição de algo parecido com uma câmera foi feito por um árabe, Alaquém de Basora, que descobriu como se formava as imagens no interior da tenda, quando a luz do sol passava pelas frestas do tecido. A câmera escura é conhecida desde o século XVI. Era um artifício utilizado para conseguir imagens projetadas desde o exterior, cujas silhuetas eram desenhadas no interior da referida câmera. Mais tarde, o artista Luiz Daguerre trabalhou no sistema para conseguir que a luz incidisse sobre uma suspensão de sais de prata, de tal maneira que ela escurecesse seletivamente, e fosse capaz de produzir a duplicação de uma cena. Em 1839, ele conseguiu diluir os sais em uma solução de sódio, o que permitiu gravar permanentemente a imagem. Mesmo com esse avanço, levava 30 minutos para se obter uma fotografia. Em 1841, William Talbot superou o problema das cópias. Em 1844, foi publicado o primeiro livro com fotografias. Em 1848, Frederick Scott obteve a revelação das fotos. Os irmãos Lumière também contribuíram, mas foram Luiz Ducos e Carlos Cros que criaram um método que consistia na impressão de 3 negativos, através de filtros coloridos em vermelho e azul. O cinema e a fotografia são técnicas artísticas que se aprimoraram com o passar do tempo. A verdadeira função educacional do cinema é proporcionar ao homem não só a observação de suas ações, mas o crescimento da sua capacidade de perceber novas imagens e, com isso, construir um mundo melhor para todos. Os vídeos são cada vez mais utilizados na área da saúde em ações de prevenção de doenças e promoção da saúde junto à população. As imagens em movimento exercem um certo fascínio sobre as pessoas, justamente por serem de mais fácil compreensão, mais fáceis que cartilhas ou panfletos, por exemplo. Até porque as imagens chegam para todos, letrados e não letrados, sem discriminação. Trabalhar com informação em saúde é trabalhar com inclusão social. E com base nas informações que transferem, os vídeos estimulam a mudança de comportamento das pessoas. Mas para que isso ocorra, eles devem levar em consideração o contexto dos mesmos, apresentando a realidade de maneira que os indivíduos possam compreender as informações transmitidas. Afinal, quanto mais familiar for a informação, mais rapidamente vamos acreditar ou aceitar ela. Outra vantagem dos vídeos é que as imagens podem ser interrompidas, editadas e regravadas, para que o espectador possa assistir quando desejar ou precisar. Além disso, com a evolução das tecnologias, podemos acessar os vídeos de qualquer lugar do mundo. A informação está na palma da nossa mão. Um exemplo de vídeo utilizado na área da saúde são as campanhas de saúde, com vídeos de curta duração, de aproximadamente 30 segundos, que são apresentados repetidamente na mídia, principalmente na televisão. Um exemplo de campanha são as campanhas da dengue, como vamos ver a seguir. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, participe do Dia D em 6 de dezembro. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Outro exemplo são os vídeos de intervenção social, voltados para grupos específicos. Eles duram aproximadamente 15 minutos e são apresentados em locais e horários definidos. Normalmente, eles estão relacionados a algum programa de saúde, também voltado para esses grupos específicos. Estudos também apontam a sala de espera como um local potencialmente capaz de receber algum tipo de intervenção em saúde, transformando a espera por atendimento em um momento de educação em saúde, que pode ser direcionado tanto para o paciente como para os acompanhantes.
A utilização de audiovisual em saúde deve ser marcada por sua horizontalidade, sem admitir uma hierarquia prévia entre os interlocutores. A linguagem audiovisual também pode ser vista como um recurso pedagógico para a formação e educação permanente dos profissionais de saúde. Esse método de ensino, atualmente, é como uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer ambiente. O uso de celulares, tablets e outros meios eletrônicos são o que possibilitam que os estudantes e os profissionais tenham acesso aos conteúdos e informações dentro e fora da sala de aula, tornando possível um diálogo entre a linguagem audiovisual e a linguagem textual. Trabalhar com audiovisual na educação é dar espaço para a liberdade de criação, ligando arte e saúde. Estimula o conhecimento e facilita a absorção de determinados assuntos. Funciona como um atrativo, fazendo com que a aprendizagem seja mais informal. Ajuda na construção de ideias, estimula o pensar, o relato, a memória. Enfim, internaliza as informações, fazendo com que os estudantes e os profissionais passem a ter um olhar crítico sobre determinados assuntos. Essa maneira de aprender se torna interessante por possibilitar rodas de diálogo e trocas de experiências. A intenção, em muitos casos, é a sensibilização do olhar do participante, onde os profissionais podem até mesmo ser os fornecedores dos temas. Podemos concluir que a linguagem audiovisual ocupa atualmente um espaço importante na produção de conhecimento, ajudando a formar profissionais mais humanizados através da arte.